Queridos amigos, luz do mundo e sal da terra, bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Dario Bueno e também sou conhecido como Burro. Fui vereador em Jacareí, cidade do interior do estado de São Paulo. Como a gente começa a conversa sobre política, bem-aventurado o povo cujo Deus é o Senhor, Salmo 144. Bom, esse é mais um convite à revolução. 2015 é o ano mais importante da política brasileira, porque em setembro termina o prazo para as pessoas que pretendem ser candidatas a vereador, nas eleições de 2016. E então muitos já estão sendo convidados para participar das eleições. Isso porque na legislação vigente é necessário se atingir o quociente eleitoral. Ainda temos uma lista aberta, então é possível que todo candidato seja eleito de acordo com o seu desempenho eleitoral. Diferente se a reforma política acontecer. A reforma política pretendida pela CNBB propõe o desastre da lista fechada. E, bom, outros segmentos, como o PSDB, propõem uma outra restrição à nossa capacidade de eleger os representantes, que é o voto distrital, que é um voto em gueto. Bom, o que acontece é que todas essas maneiras, eles buscam um único objetivo: tornar a eleição previsível e assim já compor o legislativo com antecedência. Por quê? Para defender os interesses dos financiadores de campanha. Então, sim, embora possa não haver aí legalmente uma doação de empreiteiras oficial, a gente sabe que quem pretende fazer as coisas erradas, os malfeitores, não se limitam por questões legais. O Caixa 2 possivelmente continuará existindo. A corrupção, infelizmente, ela se alimenta desses fatores. Bom, o que eu quero dizer é que na conversa anterior abordamos a questão de que a decepção ela afasta as pessoas da política. E não é difícil imaginarmos que esse afastamento ele é proposital, porque a presença das pessoas com bons valores, comprometidas com o bem da cidade, assim, usufruindo do valor real da palavra política, que é cuidar da cidade, essas pessoas vão atrapalhar os projetos dos malfeitores. Então, para eles, nada mais confortável do que o afastamento de todas as pessoas. Quem pretende fazer o mal não gosta de fiscais. Então, isso eles conseguem fazer de maneira deliberada, causando a decepção. E a decepção é uma arma mortal, porque as pessoas elas acabam até adoecendo, não só no seu ânimo, na sua relação com as pessoas, emocionalmente, mas muitas adoecem até fisicamente, somatizando aí, os seus dissabores, E é muito fácil decepcionar as pessoas, É muito fácil estar decepcionado com outras pessoas. Basta a gente ter uma expectativa, Basta a gente ser entusiasmado por pessoas sem compromisso. Basta não conhecermos os fatores determinantes num determinado momento, num dado momento. Basta nós sonharmos, basta nós planejarmos e termos algum objetivo, e esse objetivo precisar da colaboração de demais pessoas que não tem o mesmo empenho, não vai fazer o mesmo investimento que você, não tem o mesmo interesse. Então isso aí é uma coisa que
sempre acontece, né? E assim, e nós também temos expectativas irreais, né? Nós também não temos as habilidades, né, necessárias para atingir o objetivo que queremos quando queremos, né? Então a gente precisa ver que muitas falsas expectativas ela é da deficiência de informação, né? Essa deficiência de informação, onde que ela é plantada? De maneira intencional para nos decepcionarmos, né? Primeiro, na falta de responsabilidade, né, das instituições que precisam transmitir informação, né? A gente vê as escolas são precárias, né? O interesse dos professores são precários. A gente vê a imprensa totalmente dependente, né, dos anunciantes, que são os mesmos empreiteiros que promovem a corrupção, né, na administração pública, né? Então, para ter para ganhar as licitações, né, de maneira fraudulenta, né, e assim desviarem recursos, então assim desperdiçando recursos, né, dos nossos impostos. Então existe várias questões, né? A própria religião mesmo, né, que a gente vê aí várias autoridades religiosas, né, deslumbradas, né, vaidosas com o poder de influência nas pessoas, né, e esquecem das mensagens e da prática do amor, né? Então a gente vê aí a história nos mostra grandes momentos de decepção. E isso vai gerando, né, de maneira prática, né, pessoas desanimadas e até às vezes com sofisticações teóricas, né? Você vai ter o pessimismo, você vai ter o niilismo, né? E são todas que mostram aí uma fratura da alma, né? E a gente precisa recuperar isso. Primeiro, a gente precisa cuidar das palavras, né? A gente precisa identificar essa deficiência na informação quando a recebemos, né? Então a gente precisa modificar a nossa percepção e depois tomar um cuidado, né, na hora de transmitir essas informações, para que a gente não propague e não multiplique, né, um equívoco, né, que vai gerar desânimo, né, decepção em outras pessoas. Segundo, né, com essa ampliação de percepção, né, isso mudar o nosso comportamento, né? Então, claro que as traições elas são às vezes impactantes, são traumáticas, né? A gente precisa de um momento de recolhimento, né? Mas depois a gente precisa agir, a gente precisa retomar, né, a direção das coisas, né? Revolução, né, não significa guerra, né? Então, assim, quantas revoluções deixaram de se tornarem realidade, ou foram atrapalhadas, ou atrasadas, ou desvirtuadas, né? Porque nós identificamos sempre revolução com guerra, mas não, revolução é você reunir os fatores, né, que tornam realizáveis, né, muitas coisas, né? E a gente precisa, né, diante de tudo isso, né, mudar, né, nos aproximarmos, participar, porque a política, né, você só vai aprender a cuidar das cidades se você estiver em ação, se você estiver cuidando dela, né? E, bom, Salomão dizia, né, que quanto mais sabedoria nós temos, maior é o enfado, né? E o enfado é exatamente isso, reconhecer que muitas coisas são previsíveis, né? Muitas vezes a gente não dá crédito, né, para várias personalidades, né? A gente olha e vê que aquilo vai ser uma barca furada desde o primeiro momento que você bota os olhos sobre a pessoa, sobre o convite, sobre a situação, né? Isso é um enfado, né? Nós temos essa capacidade de imaginar, né? E a decepção é justamente isso, quando as coisas não correspondem às nossas expectativas, né? Mas aí a gente precisa
né, com serenidade, que é uma palavra também que a gente precisa curar, porque essa palavra está sendo usada com um valor de indiferença, né? Então, nada mais nocivo e mortal do que a indiferença, né? Então, assim, a gente precisa um gesto revolucionário, não sermos indiferentes e não perdermos a capacidade de indignação, né? Então, assim, muitas palavras são desvirtuadas, né? Muito pela incompetência das pessoas e muito pela má fé. E a política, para poder decepcionar a gente cada vez mais, basta prometer e não cumprir. Basta ocupar os cargos de confiança com pessoas, né, incompetentes e sem compromissos, pessoas irresponsáveis, pessoas despreparadas, né? E assim, e isso é o que há de mais comum, né, aí entre os malfeitores na administração pública. E, então, o primeiro gesto político é cuidar da cidade. Primeiro, cuidarmos da nossa percepção, né, e transmitirmos aí esse desejo de permanência, de carinho, né, pela nossa cidade e pelas pessoas com quem nós convivemos, né. Então, assim, Cara Escaleta é para todos vocês, está aberto o convite à Revolução, até setembro desse ano, né, é o prazo, né, para que as pessoas se filiem aos partidos. A nossa Constituição exige, né, que os candidatos sejam filiados a algum partido. E nas próximas conversas a gente vai aprofundar mais aí o perfil, né, dos grupos de partidos, né, para não falarmos de cada um especificamente. Então, Cara Escaleta é para vocês e está aberto o convite à Revolução.